Bom dia, dia 29 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga. Antes de começar o devocional de hoje, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você acha, você que tem me acompanhado todos os dias, o que você acha dessa primeira parte do devocional? Essa primeira parte, eu chamo ela de Prime. Prime é uma substância que a gente coloca, por exemplo, na pintura de um carro. Antes de passar a cor, aquela cor que vai no carro, eles passam uma substância chamada Prime. Prime, ele vem em primeiro lugar. Para quê? Para preparar, entende? Então, não é só dei o exemplo de um carro, tá? Na pintura de um carro. Mas Prime é usado para muitas outras coisas. Prime significa aquilo que vem de melhor, aquilo que vem primeiro. E eu aprendi essa técnica que eu faço todos os dias de manhã, de respirar profundamente, sentir gratidão no coração, entregar a Deus, né, falar, tirar da boca para fora ou mentalmente dizer coisas positivas, por exemplo, coisas que você é grato, que você é grata. Isso tudo é para preparar o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, a sua mente para o dia de hoje. Por quê? Porque quando a gente começa o dia, é importante que a gente comece o dia de uma forma positiva, de uma forma que vai fazer com que a gente vá na direção do que a gente deseja. Porque todos os dias nós temos aqui dentro da nossa cabecinha. Eu vou explicar da seguinte forma: nós temos o lado positivo e o lado negativo, sempre. É o que acontece. O lado positivo, ele tem um anjinho aqui e está sempre ali te dando bons conselhos. E o lado negativo, nós temos um diabinho. Quando a gente era criança, provavelmente já deve ter visto ali nos desenhos animados, Tom e Jerry, por exemplo, sempre tinha lá um anjinho e um diabinho, né? Vou dar uma explicação diferente. Imagina que de um lado tem um lobo bom e de um lado tem um lobo mau. Pensa da seguinte forma: o lobo bom, ele vai te ajudar a fazer tudo aquilo que você deseja. Tá? Ele vai levar você pelo caminho certo. E o lobo mau vai te fazer maldade, vai te levar pelo caminho errado. Imagina que você tem que alimentá-los todos os dias. Se você der alimento todos os dias para o lobo bom fica forte. Se ele fica forte, ele consegue te levar para onde você deseja, para onde é o caminho correto. Se você alimenta o lobo mau, o que vai acontecer? Você vai para o caminho errado. Então, todos os dias, se a gente consegue, desde de manhã, desde o momento em que a gente acordou, controlar isso, pensar positivo, pensar em coisas que a gente é grato e manter essa gratidão, o que vai acontecer? Nós vamos estar alimentando sempre, perdão, nós vamos estar alimentando sempre o lobo bom. E aí nós vamos para a direção que a gente deseja, a direção boa da nossa vida. E não alimentar o lobo mau, que vai levar a gente para o caminho que a gente não deseja ir. Então o Prime, ele serve para isso, tá? Mas tem algumas pessoas que eu percebi que não gostam muito de fazer o Prime. Às vezes manda mensagem para mim, às vezes fala, eu gostaria só de ouvir a parte do livro, né? A parte do livro e a parte da Bíblia. Eu acho que a pessoa que quer ouvir a parte do livro e da Bíblia, ela pode simplesmente pular, né? Ela pode pegar o livro, passar o vídeo, né? Passa o vídeo até a parte onde começa o livro e aonde começa a Bíblia e pronto, só ouve essas partes aí. Mas eu gostaria de saber o que a maioria pensa. Eu aprendi essa técnica com o Tony Robbins. Eu já expliquei, eu sou muito fã desse cara, já fiz vários cursos com ele, fiz mais de 10 cursos com esse cara, nem sei quantos cursos foram, eu sei que é mais de 10. E gosto muito dos métodos dele, tá? São muito eficientes, na minha opinião. Então, eu gosto de trazer aos pouquinhos, muitas coisas que eu falo para vocês aqui são técnicas que eu aprendi com ele. Então eu venho trazendo essas coisas. Então eu gostaria de saber de você, se você gostaria que eu continuasse trazendo todo dia o Prime, porque tem gente que fala que é repetitivo, todo dia é a mesma coisa, todo dia respira, todo dia pensa gratidão, todo dia agradece a Deus, todo dia faz a mesma coisa, todo dia mentaliza. Mas por quê? Porque é que nem comida, você não come todo dia, você não escova os dentes todo dia, não toma banho todo dia, não faz uma série de coisas todo dia, as coisas que são boas para a manutenção do seu corpo físico. E por que você não pode fazer uma coisa repetitiva todos os dias para manutenção do seu corpo espiritual e da sua mente? Por que tem que ser só o corpo físico que pode ter coisas repetitivas todos os dias? Tá certo que tem gente que não gosta de tomar banho.
mas não é o caso da maioria, não é? Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Escreve nos comentários, você que está disposto a fazer um comentário aí, tá legal? Então vamos começar o nosso devocional de hoje. Por favor, sente-se em uma poltrona tranquila, confortável. Respire profundamente, relaxe. E agora, com gratidão em seu coração, diga a Deus 3 motivos pelos quais você é grato, você é grata. Entregue a Ele 3 motivos. Pai, sou muito feliz e grato por estar vivo hoje. Sou muito feliz e grato por ter todos os 5 sentidos no meu corpo físico. Sou muito feliz e grato por ter meu trabalho. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo ar que enche o meu pulmão. E agora, mentalize a luz divina que há dentro de você. Mentalize que essa luz se expande. Essa luz se expande cada vez mais, toma conta de todo o ambiente em que você está, como se ela gerasse um escudo. É uma luz muito forte que sai de dentro do seu corpo. Agora mentalize a luz que vem dos céus, a luz de Deus. A luz de Deus, ela vai potencializar, ela vai servir de combustível para você, seu combustível diário. Vai limpar a sua mente, aumentar a energia do seu espírito e vai purificar o seu corpo físico neste momento. Sinta a luz de Deus purificando você por completo, iluminando cada vez mais o seu ser, num todo. Agora, mentalize 3 pessoas. 3 pessoas que você gostaria que essa luz de Deus chegasse. 3 pessoas que essa luz de Deus alcançasse e iluminasse a vida delas como ilumina a sua vida neste momento. Apenas pense em 3 pessoas. Mentalize o rosto delas para que elas recebam luz, que elas sejam abençoadas. Pode ser mais de 3, viu? Eu sempre falo 3 aqui porque é um número pequeno, mas pode pensar em mais pessoas se desejar. Pense numa família toda, por exemplo. Agora profetize na vida dos seus. Profetize na sua casa. Profetize. Minha filha Giovana, eu profetizo que ela será uma grande mulher, que Deus a iluminará, proverá o caminho, mostrará para ela o caminho certo a se seguir. Que ela seja bem-sucedida em tudo aquilo que ela faça e que ela seja saudável nos caminhos de Deus. Meu filho Guilherme, que ele seja abençoado em tudo aquilo que ele faça. Que Deus o abençoe com uma linda família, que ele seja um pai extraordinário, que ele siga os passos de grandes pais que existiram nesse planeta e que ele seja sempre aconselhado por Deus. Meu filho Gabriel, que ele alcance todos os seus desejos. Ele é apenas um menino hoje, mas que já está seguindo os passos de Deus. Tem frequentado a igreja, tem aprendido um pouco sobre a palavra e tem caminhado na direção correta. Peço a Deus que ilumine o caminho dele, que ele seja um grande homem. Que Deus ilumine a vida da minha esposa, que ela continue sendo uma mulher saudável, trabalhadora, honesta, e que ela realize todos os sonhos e anseios que existem em seu coração. Você pode fazer dessa maneira que eu fiz agora. A minha maneira não é a melhor maneira do mundo, não é a mais correta, mas é a minha maneira. Não existe uma maneira certa ou errada, apenas diga coisas boas sobre a sua família, sobre o seu negócio. Pai, que o meu negócio cada vez cresça mais e que nós possamos impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, como fizemos até hoje. Que nós possamos iluminar a vida dos outros com o nosso negócio.
nós possamos levar conhecimento, sabedoria e nós possamos mudar a vida de outras pessoas, assim como temos feito até hoje. Que nosso negócio tenha vida longa, que seja abençoado por Deus. Obrigado, Pai. E agora diga 3 coisas a Deus, 3 coisas pelas quais você deseja que Ele ajude você. Pai, por favor, continue me dando conhecimento e discernimento para seguir o caminho correto. Muito obrigado por estar sempre comigo e sempre me dizer aonde é o certo, aonde é o errado, aonde eu devo ir, aonde é o certo para mim, para que eu faça as coisas corretas. Muito obrigado por guiar os meus negócios. Continue, Pai, por favor, guiando os meus negócios, para que eu possa continuar sendo uma pessoa próspera e ajudar os outros. Pai, por favor, me guie na melhor alimentação, me guie nas melhores decisões, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus filhos e de todos os meus. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos para a nossa leitura de hoje. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 24. Em meio ao rugir da tempestade, Jesus encontrou descanso. Imagine, enquanto as ondas ameaçavam engolir o barco, ele dormia, um retrato de serenidade em meio ao caos. Este momento nos ensina algo profundo. A paz não é ditada pelas circunstâncias, mas vem de uma fonte mais alta, que não se abala mesmo enfrentando a pior das tempestades. Este episódio não é apenas uma história, é uma lição de vida para todos nós. Encaramos nossas próprias tempestades diárias, doenças, rupturas familiares, vícios, desafios financeiros. Essas adversidades sacodem o barco da nossa existência, ameaçando a nossa paz interior com o medo e as inquietações. Contudo, a mensagem de Jesus é clara. A verdadeira paz, aquela que permite descansar mesmo em meio à tormenta, só pode ser encontrada nele. Quando confiamos nossa vida a Jesus, adquirimos a capacidade de enfrentar nossas tempestades com uma calma sobrenatural. Ele nos oferece uma paz que não é deste mundo, uma serenidade que vai além das circunstâncias, permitindo-nos dormir tranquilamente, sabendo que, sob sua guarda, estaremos seguros. Ao depositarmos nossa fé em Jesus, somos equipados com autoridade sobre as adversidades. Com ele, podemos ter a certeza de que, após a tempestade, virá um novo dia, repleto de luz e esperança. Jesus tem o poder de clarear os céus nublados de nossa vida, abrindo caminho para dias ensolarados, independentemente do que você esteja enfrentando. Saiba que é possível descansar em meio às tempestades, quando navegamos com Jesus. Palavra-chave de hoje: paz. Leitura bíblica, Êxodo, capítulo 21. Leis a respeito dos escravos. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos
e o seu dono e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ela terá de vendê-la, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Casos de acidente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas, e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se escavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido,
e o dinheiro será repartido entre os 2 homens. E o boi morto será dividido também entre os 2. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará a outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. No livro Café com Deus Pai hoje, ele fala sobre quando Jesus estava no barquinho junto com os discípulos. O pau estava torando lá de fora, estava acontecendo uma tempestade e ele estava lá relaxando, dormindo, tirando uma soneca. Ou seja, a paz ela tem que ser interior. Então você precisa ter a paz interior. Mas isso é difícil, né? Você está trabalhando ali todos os dias no seu trabalho e aí sempre chega algum, ou funcionário, colaborador, ou o seu chefe, chega, blá, 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 fala um monte de coisa na tua cabeça, um monte de coisa na sua orelha. E muitas vezes o que acontece é que nós somos reativos. Ao invés da gente agir, a gente reage. E essa reação é que transforma o caos e ainda num caos. Transforma aquele pequeno caos num caos maior, num caos pior. Então eu aprendi que a gente não pode ser reativo. Eu não dou permissão para que o outro interfira na minha paz interior. Então eu aprendi a fazer isso hoje. Isso foi difícil fazer, tá? Não foi fácil, não. Consegui maravilhosamente no primeiro dia que eu tentei. Não, tá? Mas hoje em dia, se alguém tenta me atacar com palavras ou com ofensas, mesmo pessoalmente ou na rede social ou com algum comentário, eu simplesmente paro, penso, respiro. E aí se eu tiver que dar uma resposta, eu dou uma resposta muito equilibrada, muito balanceada e pronto, acabou. Eu não permito que a pessoa roube a minha paz. Eu não dou permissão. E eu acho que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus nesse caso. A paz ela tem que ser interior. Pode o mundo tá uma tormenta em volta de você, do lado de fora, mas se você tiver Deus em seu coração, com certeza você vai ter paz interior. E você vai conseguir enxergar a solução para aquela tormenta. Como que você vai sair dela? Tem tormenta que a gente não precisa nem se preocupar. Que por mais que o negócio esteja rodando ali, tá tudo feio do lado de fora, a única coisa que você precisa fazer é esperar. Porque as tempestades, elas passam. Por exemplo, aqui no Japão, tem muito tufão. Os tufões aqui, no verão, eles são muito fortes. Trazem muita chuva e muito vento. Às vezes, a gente tem que sair lá fora de casa e amarrar as coisas. Se eu não amarrar, elas vão sair voando. Tá? Tem que colocar o meu cachorro para dentro, tem que amarrar a casinha dele, tem que colocar as bicicletas deitadas no chão, colocar peso em cima delas. Se eu não fizer isso, as coisas vão voar. Então o que eu posso fazer durante essa tormenta? Tomar certas atitudes. Mas depois disso é só ficar aqui dentro de casa, trancadinho, fazendo um cafuné no meu cachorro e esperar a tormenta passar. Porque eu não tenho mais poder sobre ela. Eu não consigo parar os ventos como Jesus poderia fazer. Então eu só posso fazer aqui, ó, essa paz interior dentro do meu lar e o restante eu só preciso esperar passar. Tem tormenta que é assim. Tem tormenta que você não precisa fazer nada, você só precisa esperar passar. Tá? Agora vamos para a Bíblia. Na Bíblia a gente chegou numa parte interessante que fala sobre as leis, né? As leis, elas têm bastante detalhes engraçados. Às vezes eu acho engraçado a quantidade de detalhes. Mas esses detalhes também acontecem nos dias de hoje. Se você pegar um livro de leis, pelo menos aqui no Japão, como eu sou professor, eu tenho que estudar leis. E eu vejo que as leis também no Japão, elas são escritas no mínimo detalhe. Por que elas são escritas dessa forma? Porque existem pessoas que vão tentar burlar a lei. Por exemplo, mas o meu boi, ele não fez intencionalmente. Ele simplesmente tropeçou, chifrou o outro e foi sem querer. Então eles sempre vão colocar alguma vírgula. Não, mas não foi dessa forma, do jeito que está escrito. Então essa lei não vale para mim. Então, da mesma forma acontece na nossa vida atual. Então as leis, elas são escritas nos mínimos detalhes. Às vezes eu dou até risada da quantidade de detalhes que estão escritas nas leis, tanto na Bíblia quanto nos livros de leis aqui do Japão. Tá? Um outro detalhe que eu gostaria de passar essa informação, uma palavra que sempre me chamou a atenção na Bíblia é a palavra escravo, escrava. Sempre aparece nessa parte da Bíblia. O que acontece? Essa palavra me incomodava um pouco. Mas por que me incomodava? Porque eu cresci depois da abolição da escravidão no Brasil. Eu nasci em 1981. Então, ou seja, eu estudei muito na minha escola sobre a abolição da escravidão. Eu sempre tive muitos amigos que são negros, que são afrodescendentes, tá? E nessa época a gente brincava um com o outro, normalmente com palavras, tá? Então, não existia bullying por causa de palavras que a gente usava com os nossos amigos negros e ninguém por me chamar de descendente de japonês, tá bom? Nessa época,
Como eu cresci nessa época e a palavra escravo, escrava, já tinha essa denominação de uma pessoa que sofreu, uma pessoa que era obrigada a trabalhar e muitas vezes não recebia nada em troca. No máximo que ela recebia era a comida dela. E apanhava muito, eles eram presos. Tá? Mas estudando a teologia, estudando a Bíblia a fundo, eu descobri que a palavra escravo e escrava que está sendo usada na Bíblia, na verdade, ela é de um funcionário. Ela é de um trabalhador que presta serviços para o dono de uma fazenda, por exemplo. Ele tinha escravos. Quando fala isso, o seu escravo, a sua escrava, ele não está falando de uma pessoa que era obrigada a trabalhar para ele à força. Ele não roubou a pessoa, foi lá, escravizou ela, pôs correntes e arrastou ela para cá. Não. A pessoa ia até o dono da fazenda e falava, eu quero ser o seu escravo. Ele estava querendo dizer, eu quero ser seu funcionário. E eles usavam a palavra escravo, escrava. Eu acho até que deveria tirar da tradução a palavra escravo, escravo. Era essa palavra usada antigamente, mas eu acho que ela já está fora de moda. Por quê? Porque para nós, por exemplo, brasileiros, até mesmo aqui no Japão, se pegar a Bíblia em japonês, está escrito a palavra escravo também. E para a cabeça do japonês, escravo também é aquela pessoa que presta serviço sem ganhar nada em troca e muitas vezes apanha se não fez o serviço corretamente. Tá? E não era esse caso. Do mesmo jeito que o escravo, que os israelitas eles eram escravizados no Egito, mas eles recebiam um salário. Eles tinham, o salário deles era baixo, era pouco, sim, lógico. A gente não vai entrar nesse mérito da questão, quanto que eles recebiam, se tinha lei de trabalho, quantas horas por dia. Essa parte nós vamos entrar nesse mérito. Mas eles recebiam um salário. Tá? Então não é que eles eram escravos que não recebiam nada. A única diferença é o seguinte, naquela época, quando eles faziam um contrato, por exemplo, o escravo, quando ele vinha trabalhar para o dono da empresa, era fechado um acordo. Você vai trabalhar 6 anos e no 7º você está livre para ir embora. Era assim que funcionava. Então, por exemplo, era como se eu chegasse para uma empresa e falasse, eu quero trabalhar para vocês. E aí eles fazem um contrato comigo de 6 anos. E no 7º ano, quando eu entrar no 7º ano, eu estou liberado para sair da empresa se eu quiser. Porém, nem eu nem a empresa podemos quebrar esse contrato. É dessa forma que eram os contratos antigamente. Eles tinham 6 anos para cumprir esse contrato. E só podia quebrar o contrato, por exemplo, se o patrão espancasse o funcionário, batesse nele, de alguma forma violasse os direitos dele. Então ele podia pedir para, não quero trabalhar mais para esse cara não. Ou se o funcionário roubasse do patrão, por exemplo, ou sei lá, machucasse os animais dele por algum motivo, e o patrão não tivesse satisfeito. Tinha que ter um motivo muito grande para que esse contrato pudesse ser quebrado. Então, é importante. Eu fui estudar essa palavra a fundo, essa palavra escravo na Bíblia, porque me incomodava. Me incomodava porque eu sou brasileiro, né? Cresci aprendendo que a palavra escravo não é uma coisa boa, tá? Por isso que eu fui pesquisar. Então, talvez seja interessante você também saber disso, sobre esse escravo e essa escrava. Eles recebiam dinheiro. Lembra de Jacó? Jacó foi trabalhar para o sogro dele e ele falou, eu trabalho 7 anos para você e você me dá a sua filha Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos, foi enganado, recebeu a Leia. O Jacó trocou o salário dele pelo dote da menina. Uma coisa interessante, né? Dote. Tem muita gente também que vai falar, pô, Paulo, tá louco, dote é uma coisa que não existe mais, você não pode pagar pelo outro ser humano. É como comércio, é como venda. Eu também não gosto da palavra dote, acho super estranho. Só que, deixa eu te contar uma coisa interessante que talvez você não saiba. Eu cheguei no Japão em 2000 e quando eu conversei com alguns japoneses, eu descobri que aqui no Japão também existia dote. E sabe quanto que é o dote no Japão? Hoje em dia tem diminuído essa prática, tá? Pouquíssimas famílias continuam fazendo isso. Algumas famílias não fazem, algumas famílias continuam fazendo isso aí. São poucas, são mais tradicionais. Se você, aqui no Japão a regra é assim, ó, se você, mesmo que seja estrangeiro ou japonês, não importa, tá? Se você, homem, quer casar com uma moça japonesa, você precisa mostrar que você merece a filha dele. Então você precisa dar um dote pela filha dele. E quanto que é esse dote? No Japão, ele é fixado em 3 salários da pessoa. Não é 3 salário mínimo, tá? É 3 salários da pessoa. Vamos dar um exemplo. Se eu ganho 20 mil reais, vamos dar um exemplo. Se eu ganhasse 20 mil reais, fazer uma conta simples, tá bom?
Se eu ganhasse 20 mil reais, multiplicado por 3 seriam 60 mil reais, certo? Eu deveria pegar 3 salários meus inteiros e entregar para o pai da noiva. E mostrar para ele e para ela também. Olha, eu estou me esforçando para que você seja minha esposa. Isso é para mostrar o esforço do marido, o esforço do pretendente. Não é aquela coisa de simplesmente, e aí, sogrão, beleza? Qual é que é? Vou casar com a tua menina. Não é assim, isso não funciona. Não funcionava antigamente no Japão. Hoje em dia tem mudado, tá? Tem muitas famílias que não pedem mais o dote, as meninas simplesmente casam com os maridos e ponto final. E uma outra coisa que eu aprendi com os japoneses é que o dote muitas vezes o pai nem usa. O pai pega o dote da menina, ele faz investimentos e aí depois ele pega e dá em presente, que no final das contas ele acaba presenteando a própria filha de alguma forma. Por exemplo, ele faz investimentos, ele compra terras, ele faz alguma coisa que ele possa fazer com aquele dinheiro, tá? Também não é muito dinheiro assim, 3 salários no Japão, não é salário mínimo. 3 salários no Japão também não é tanta grana assim, mas ele pega e acaba fazendo investimentos. E depois, muitos desses pais, eles guardam esse dinheiro, por quê? Porque eles podem investir na vida dos netos, ou ele pode também prover a menina se ela tiver que voltar para casa. Se por um acaso acontecer uma separação e a menina voltar para a casa dos pais, voltar para a família dela, o pai ali teve um dote, tá? E ele pode construir uma coisa para ela, ele pode ajudar ela a construir o próprio negócio, pode fazer uma coisa assim. Então, a palavra dote, ela era uma palavra também que me incomodava. Por quê? Porque eu cresci no Brasil e eu não acho correto pagar por alguém. Porém, ouvindo o jeito que o japonês usa, por exemplo, eu descobri que, pô, não é tão ruim assim. Primeiro porque mostra, eu tenho uma filha, primeiro porque mostra que o cara que está interessado na minha menina realmente está interessado o suficiente para entregar 3 salários dele por ela. Ou seja, ele tem que entregar muito dele, porque ele tem que trabalhar bastante para juntar os 3. Não é 3 meses de trabalho, ele vai ter que trabalhar 1 ano para juntar os 3, não é? Porque ele tem os gastos dele, os gastos mensais dele. Então eu acho bem interessante essa parte do dote. E eu acho legal desmistificar esse dote também. Tá legal? E naquela época, voltando ali à Bíblia, Jacó trocou os 7 anos de salário por Leia. Na verdade, ele foi enganado, né? E depois trabalhou mais 7 por Raquel. Ou seja, ele trocou o salário dele pelo dote da menina. É muito tempo. E aqui no Japão nós estamos falando de 3 meses de salário. O cara trocou 7 anos, 14 anos pelas suas esposas. Bastante, né? Pois mas paradigmas de lado, né? Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar como nós enxergamos, né? Porque escravidão, dote, são coisas que já estão ali, praticamente não existem mais. Ainda existem, a gente sabe que existe, mas a gente precisa desmistificar e entender o contexto da época, ok? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.